pessoal, tudo bem? Como vocês estão por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. E hoje a gente vai debater e desmistificar uma coisa que para mim é muito bacana. Ele é pai da Alice, de 6 anos. Ele é casado com a Isabela. Ele tem mais de 12 anos ali dentro das TVs no Brasil, incluindo a Globo, obviamente. Mas nós vamos conversar hoje com ele, nada mais, nada menos, Pedro Cortella. Seja super bem-vindo. Olá, Day. Prazer Tudo estar bem? aqui. Que bom, obrigado pelo convite. Vai ser um bom papo. Eu adoro, adoro. O dia que o Felipe comentou comigo que você vinha aqui, eu falei, eu tenho uma pergunta. Essa pergunta não vai me fugir, que eu vou precisar fazer ela. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência até aqui, até esse momento que você hoje Uhum. tem a sua agência, com um propósito bem diferente, né? Mas eu queria como é que foi a sua vida até esse presente momento? É engraçado você falando. Eu passei 12 anos trabalhando em TV, né? Mas eu, eu tava lendo, olha que curioso. Você me perguntou sobre essa questão da vida, eu tava lendo sobre os setênios. Que Você sabe legal. essa teoria que a vida gira em Sim, ciclo de 7 anos, né? exato. E a Globo, que você citou, eu realmente passei 7 anos lá. E foi os 7 anos dos 28 aos 35 anos, assim, exatos quase, que eu passei lá. E em 2017, outubro de 17, eu saí da Globo num corte, eu era repórter do Sport TV da Globo, desses que saem no UOL, tal, Sim, assim. E naquele momento eu já estava no encerramento de um ciclo meu mesmo, de é, vida, que é ter percebido que a tecnologia tinha mudado e que o que estava me interessando era muito mais as redes sociais, né, a mídia digital, do que efetivamente a televisão. Então, meu sonho de infância era trabalhar em televisão. Eu comecei na MTV Brasil em 2005 como estagiário. que Depois legal. eu fui para a Band. Depois eu tive esse ciclo de 7 anos na Globo como repórter, né, que era um sonho. Mas quando eu fui demitido, eu senti alívio, cara. Eu Que interessante. senti porque e era engraçado, porque minha mãe chorou, meus pais minha esposa ficou preocupada, assim, e eu fiquei com uma sensação que eu não sabia explicar. Porque às vezes você fica numa profissão pelo olhar dos outros, né. E Exato. claro, na minha turma de faculdade, todo mundo achava muito legal eu ter um emprego na Globo, né, tá lá na frente das câmeras. Só que pra mim, com 35 anos, aquilo já estava pesado, porque eu não tinha o impacto que eu queria nas pessoas que eu queria, com a mensagem que eu queria. Eu só tinha isso nas redes sociais. Quando eu pegava o link das minhas reportagens e postava, ou então quando eu escrevia a minha opinião, quando eu estava ali. E aí em 2018, logo depois que eu fui demitido, eu comecei a empreender, fundei a agência Sofia. Que aliás é um nome lindo, só porque É, o nome da minha filha também é Sofia. a ela sempre é uma agência que sempre teve o propósito de trazer filosofia, de trazer, pessoas que tinham um bom conteúdo no mundo offline para ocupar o espaço do mundo online, do mundo digital. Isso lá em 2017, 2018. Uma agência de social media mesmo, que hoje todo mundo entende como uma profissão, mas lá em 2018, para pessoas, era algo menos comum, era mais comum para marcas, Sim. né, ocuparem esse espaço. Mas para pessoas que não tinham ainda uma presença digital, que era o caso, então a gente trabalhou com palestrantes, com professores, e surgiu por um problema que eu tinha em casa, uma questão que eu tinha em casa, porque nos últimos anos já vinha brigando com meu pai, que eu tenho certeza que é o o o o fruto dessa pergunta que você É, tem exato. guardada Daqui a aí. pouco aqui. O meu pai é o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, que se tornou muito conhecido, né, já era bastante conhecido, mas depois da explosão das redes sociais, depois do trabalho da agência Sofia, ele ganhou uma outra dimensão, e ele foi o meu primeiro cliente, nepotismo, privilégio, sim. Sim. É, mas sim, não tem jeito, porque a gente tinha essa discussão. Eu falava, você tem que fazer rede social, não era para ele fazer, ele não queria. E a gente começou fazendo esse trabalho em torno dele, né? Ele falou, você pode fazer isso, só que eu não quero ter mais nenhum trabalho, né? Então eu montei um modelo de negócio, porque eu sabia que eu ia ter um grande case, ou Sim, seja, eu não sou nenhum gênio, né? Os conteúdos dele já iam muito bem sem ele ter, imagina sim. tendo. É, e aí me deu a oportunidade de trabalhar com várias pessoas do mundo da educação. Então,
A gente tem projetos com o professor Clóvis, professor Ele é Karnal, fantástico. a Monja Cohen, Marcelo Taz, várias pessoas super legais, Valcir Carrasco. Um monte de gente já passou pela Agência Sofia. E aí, no meio da pandemia, um pouco antes, na verdade, 2019, a gente entrou para a área de educação efetivamente. Porque eu entendi que só as redes sociais não eram suficientes para o modelo de negócio que a gente queria, né, Sim, que a gente pretendia. Porque no primeiro momento eu falei, caramba, eu vou ter grandes influenciadores de educação, então as marcas vão querer, e aí a gente vai fazer publicidade pra caramba, e aí isso vai dar o retorno para eles, vai ser muito bom. No meio do caminho a gente entendeu que esse não era o que encaixava com o tipo de público que a gente tinha, o tipo de cliente que a gente queria. Eh, por mais que meu pai e esses outros professores sejam procurados para fazer publicidade, alguns efetivamente sim, fazem, pra gente, para o meu pai, pra minha concepção, o nosso propósito era outro. Era despertar justamente o pensamento crítico das pessoas e promover a educação. Porque todo o trabalho dele, pô, todo o a construção mesmo que ele tem dentro do pensamento, dentro da universidade, dentro das empresas, é meio, eh, incalculável, sim, né, pra gente colocar isso a favor de um banco, sabe, a favor de um, sei lá, de uma universidade que seja, de sim, algo físico, porque, a gente quer estar num lugar que não se corrompe pelo eventual corrompimento dessas ques de empresas, de negócios. Então, assim, é é mais natural a gente promover livros, promover sim. cursos, educação. E aí, em 2019, 2020, a gente entrou nesse mercado dos cursos, né, da educação online, que depois tomaram outro caminho também, tanto formal como informal, mas no nosso caso a gente, migrou para a construção de uma plataforma de educação que hoje é o Saber Ampliado, né, que tem aí parcerias, tem não só o meu pai, mas todos esses outros professores que a gente trabalhou, se concentram dentro dessa plataforma de educação, Que é um hub de que é um educação. hub e que tem um único propósito de promover o pensamento crítico, de encontrar nesse futuro em que a gente é sobrecarregado por inteligência artificial, automações, processos cada vez mais rápidos, qual que é o papel do humano nisso, né? Qual que é a nossa soft skill, qual que é o nosso hard skills que vai fazer a diferença para que a gente possa continuar ativo e relevante no planeta. No planeta, né, pra que a gente tenha alguma função que não seja apenas destruir o planeta, diga-se de passagem. Exato. Quando eu confirmei, né, que você vinha pra cá, eu falei: "Jesus, eu vou precisar fazer uma pergunta", porque pra mim faz todo o sentido. E seu pai conta, né, nas mídias que ele sempre contou pra vocês ali que com 12 anos vocês iam descobrir o segredo da vida, Aham. né. E ele conta que aos 12 anos, você estava lá esperando ele contar o segredo da vida. E eu queria saber qual foi a sensação de saber que o segredo da vida era que vaca não dá leite. Eu queria entender a perspectiva disso. Falar, cara, como assim? Deixa eu entender. Você sabe que quando me fazem essa pergunta, eu sempre digo: "Não era comigo, era com meu irmão mais velho, o André", né, Ah, essa história original. Mas é claro que quando ela vira tema de palestra em livro, ela tem uma floreada na história, né, sim. como é, mas efetivamente o André foi o primeiro que passou, eu já sabia quando eu cheguei com 12 Então anos. você já quando você chegou com os doces, você já tinha pegado ali um Provavelmente, spoiler. eu não lembro, mas provavelmente sim. A história que aconteceu comigo, efetivamente, que ele conta também nas redes, é outra que também fez bastante sucesso, não é dessa. Vaca não dá leite, gente, virou. Eu já vi esse discurso em outras línguas, até na internet, Nossa, com outras pessoas contando, assim, é incrível. Realmente virou um conhecimento popular, de fato, né? Virou uma história que ganhou o mundo. Comigo aconteceu uma outra que ele conta, que também tem corte, que é que uma vez ele me deu um avião de montar, sim, sim, né, sim. e Essa é maravilhosa, aliás, ele fala: e "Tirei a aí oportunidade dele". e aí ele montou pra mim, né, ele falou: "Vamos montar junto?" Ele pegou e montou pra mim e eu falei: "Pai, você perdeu a graça, né, ao montar
esse avião para mim perdeu a graça. A graça seria eu montar. Por que que você fez isso, né? Você me deu o presente e aí ele se tocou que a graça era o processo, né? Que tem um pouco a ver com o vaca não dá leite também. Você tem que tirar, você tem que ter a experiência. É muito bonita essa história, porque é uma coisa bem que as pessoas que tiveram talvez qualquer contato com o mundo rural, mas não só isso, né? Mas que Sim. tem essa experiência, porque para tirar ele da vaca, você tem que acordar às 5 da manhã, tem que amarrar os pés da vaca, tem que pegar o balde, tem que, né, fazer o movimento, que ele não nasce no Na na geladeira, né, na prateleira, na prateleira, na geladeira. caixinha quadrada, né. Exatamente. Então é uma metáfora muito bacana, muito legal para entender o valor do trabalho. E no caso do aviãozinho é o valor do processo do trabalho, né? E que tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, né? De como a inteligência artificial hoje ela é capaz de acabar com a nossa capacidade de ter tesão, né? De ter Sim, musculatura mental com o processo das coisas, porque ela te entrega tudo pronto e e tudo muito muito bem rápido. feito e muito rápido. E nesses pensamentos de qual é o futuro da humanidade, a gente pensa, se a gente vai ter sempre o resultado de tudo, é, como que o nosso cérebro vai agir para criar coisas novas, né? Porque se a gente não tem a experiência de criar mais nada, tudo vai ser entregue de mão beijada, Sim. como que a gente vai ter uma novidade, né, a partir disso? Quando você quando você fala assim: "Ah, eu sou futurista", Uhum. o que que um futurista especificamente estuda? Como é que vocês fazem Aham. essa linha de racional? Eu essa história do futurista é engraçada, porque inclusive sofro bullying num grupo de amigos no WhatsApp de jornalistas da época da TV. Eles fizeram com o GPT lá, tem inclusive uma imagem minha, como se eu fosse a mãe de Ná, assim, né? Porque em alguns lugares agora em 2025 eu tenho sido anunciado como futurista, porque no ano passado eu fui fazer um curso no Institute for the Future, Sim, um curso de 3 dias, né? Que te explica exatamente a metodologia que eles usam desde os anos 60 para pensar o futuro, que tem como premissa pensar em ondas de mudança, ou seja, aquelas mudanças que vão impactar todo mundo, como aquecimento global, como sim, envelhecimento da população, como a inteligência artificial, essas grandes mudanças que hoje regem o mundo, é, cruzado com sinais de mudança, com pequenas, pequenas notícias, pequenos acontecimentos, pequenas ações de empresas, de pessoas, de negócios que estão fazendo um pouquinho diferente. E aí você cruza o que vai mudar para todo mundo, o que poucas pessoas estão fazendo para prever, para escrever um cenário daqui 5, daqui 10 anos que gere insights para hoje. Então, assim, é você pensar o futuro a partir desses dois movimentos, pessoas que estão fazendo um pouquinho diferente e mudanças que vão impactar todo mundo, com um exercício de brainstorm, com um exercício de usar o seu repertório, usar o que pode acontecer, para jogar isso para 5, para 10, para 30 anos, para que esse material, esse documento, esse cenário que a gente escreve, sim, existe também a metodologia para escrever esse cenário, gere insights para as empresas, para as pessoas hoje, para a gente efetivamente ter mudança. sim. Então, é um trabalho que eu me encantei, porque desde 2017 eu vou lá no SXSW, eu participo dos eventos de inovação, porque desde quando eu comecei a empreender, eu também comecei a olhar muito para o mundo digital, para a inovação, Sim, como um outsider, né? Eu sou jornalista, a gente sabe um pouquinho de tudo. de tudo, né? E é um Mas investigador, e é né, investigador. é. E esse é um lado que me fascinou. Justamente por ter sido várias vezes atropelado por mudança no mercado de trabalho, no mundo do jornalismo, no mundo. Eu sempre me interessei pelo que ia vir. E a Amy Webb, que é a futurista que sempre faz um grande barulho lá nesse evento, porque Sim, ela, anualmente, esse trabalho é dificílimo, ela gera um report junto com o instituto que ela criou, né? Que é o Future Today Institute. Ela gera um um grande livro, né, que é um cenário com as previsões pessimistas, é. realistas e otimistas sobre o futuro, em que ela faz uma pesquisa que é justamente isso, né, acompanha as universidades, acompanha onde está rolando a inovação, as empresas e faz um cenário a partir daquilo que
essas empresas podem gerar, esse mundo pode acontecer. Então, ela está acompanhando diariamente os sinais da mudança, cruzando com as mudanças que vão Que vão impactar ser. com todo mundo. E eu achei isso fascinante, né? Quem me indicou esse curso foi a Marta Gabriel, que é uma futurista aqui no Brasil, que tem vários livros publicados também, que eu adoro ela. E aí ela falou, cara, então você tem que... É tua cara fazer isso Vai daí lá e quando eu faz. comecei a dar palestras. Porque eu sempre, nos últimos 7 anos, esse último setênio, que Aí, ó. também se encerra agora, Olha! eu acabei, quando eu empreendi, eu virei... Criei estratégia para crescer no digital, né, para ter engajamento, para fazer perfis pessoais funcionarem, para fazer a educação funcionar. Estudei muitas técnicas de marketing, de venda de curso online, tanto as boas quanto as ruins, tanto as que funcionam quanto as que não funcionam. Eu fiz uma pós-graduação na SPM disso, né? Curiosamente, uma pós-graduação numa instituição formal, que na época, eu tô falando 2017, 2018, já era totalmente desconectada com o que efetivamente estava funcionando no mundo das redes sociais, no mundo do Olha, infoproduto. É muito louco isso, porque em algum momento a academia perdeu o contato com o com o que, mundo. com o que era a inovação da comunicação, mesmo as melhores instituições, né? Porque a gente começou a ficar com uma comunicação em bolhas, né, Sim. que são capazes de evoluir muito rápido. Então, o jeito de construir marketing dentro das redes sociais mudou totalmente o marketing, Totalmente. né? Mudou tudo, Mudou mudou tudo. como é que eu vendo até televisão. Eu lembro que a gente estava na Samsung, ele teve até aqui o vice-presidente Uhum. que trabalhava com a gente, ele falou: "Você lembra que a gente que colocou o primeiro influenciador para vender um celular?" E eu falei: "Caraca, pode crer, mas isso há 200 anos Uhum. atrás?" Em algum momento, o marketing também ficou pautado pelo algoritmo, Sim, pelo resultado. E aí se tem muito mais engenheiro em marketing do do que que criativo. sim, Né? Esse é um problema também, porque os algoritmos eles são controlados, né? Se todas as empresas do mundo são reféns da Meta e do Google, a Meta e o Google conseguem eliminar hoje já todas as empresas do mundo, e essa é uma discussão grande do mercado de marketing. Mas era justamente isso. Eu estava falando que nesses 7 anos de empreendedor, eu acabei mergulhando nessa questão do, do- da comunicação dentro do mundo digital, dentro das redes sociais, e era sobre isso que eu falava, né? Sobre estratégia, sobre como construir autoridade digital para as pessoas, como isso é importante, como se você é um médico, se você é um advogado, se você é sei lá, um próprio educador, se você é um palestrante, se você é um nutricionista, que seja, você tem que estar no mundo digital ocupando um espaço. Isso era uma verdade para mim clara até 2 anos atrás. olha só. Ainda é uma verdade, com Sim, certeza. Mas o jeito que as redes sociais viraram e a aceleração que as coisas tomaram, principalmente depois de novembro de 2022, que é quando a OpenAI coloca o modelo 2 e ponto sei lá o que do é, ChatGPT, 2.2, alguma coisa assim. aquilo mudou tudo. E mudou tudo para mim também, porque se a gente já vinha numa aceleração absurda, de lá para cá a gente vem 10 vezes essa aceleração das mudanças e dos impactos e do nível de produtividade e do nível que a sociedade de cansaço cansou e do nível que as comunicações se tornaram cada vez mais supérfluas, como a gente afundou ainda mais na polarização que já vem Sim, de 15 muito. anos atrás. Então, tudo isso para mim me fez não só me desconectar com essa história do cara, para que eu tô mandando as pessoas criarem conteúdo online se o futuro não vai ser o online, né? Para que a autoridade digital se torna tão importante se eu vejo um movimento claro de desconexão, apesar de estarmos cada vez mais desconectados? Se eu vejo que as pessoas estão cada vez mais cansando disso, para que eu vou entregar todos os meus dados e todo o meu conhecimento para o algoritmo, para a inteligência artificial da Meta, do Google, se
há indícios claríssimos de que essas duas empresas, esses dois negócios estão se voltando contra justamente Sim, o criador de conteúdo. Se em 5, 6 anos a gente vai ter inteligências artificiais que criem perfis de influenciadores, que já temos já agora, né, temos. digitais, que nem são pessoas. Ou seja, qual que é o papel do pensamento humano? Onde que a gente vai, para que a gente vai ficar nisso? Se não há necessidade de estarmos lá, existe a teoria da internet morta, né? De quando vai morrer a internet, dizem 2028, 2029, que é quando todo o conteúdo lá é feito por inteligência artificial, porque basicamente ela não precisa mais do conteúdo humano de alimentar aquilo. E a pergunta que eu faço é: quantos seguidores você tem nas redes sociais? Ixi, eu não tenho muitos, porque eu não tenho Instagram eu não tenho, acho que no LinkedIn, acho que mais de 5, 6 mil, mas é Você conhece LinkedIn. todos pessoalmente? Não, Todos? não, Não. não. Faz diferença para as pessoas que nunca interagiram com você, nunca vão interagir com você, pe fisicamente, eu digo, no mesmo lugar. Se a única conexão que eles têm com você é intermediada por um algoritmo digital e essa conexão se dá por meio de um pixel. Faz diferença para essas pessoas se você é real ou não? Eu sempre penso que bom, mas é que aí eu tenho uma frase que eu sempre usei, quem pegar aqui no podcast, lá nos primórdios do podcast vai ouvir, eu sempre acredito que o futuro é humano, Sim, né, ponto, assim. Eu acho que, né, tenho certeza absoluta que a gente vai usar muita coisa do robô, mas eu não gosto, eu tenho receio de certas coisas. Então, assim, olha só, agora vai ter um robô que lava roupa, limpa a casa", aí eu falo: "É", aí eles começam a conversar entre eles, sai matando os outros, tá tudo bem, né. Mas eu acredito muito que o ser humano é essencial e que a gente não vai ter uma tecnologia que vai substituir isso. E me preocupa esse movimento que a gente tem, porque a gente tá ficando mais burro, sim. né. Eu tenho lá no Instagram hoje, sei lá, 170 mil seguidores. E eu tive esse choque comigo mesmo, porque eu tenho curso de autoridade digital, falo sobre isso, vivo disso, né? Eu vivo de Meta, principalmente, Sim. né? Dessa empresa que é dona do Instagram. É, e eu fiquei pensando, cara, faz diferença se eu tô aqui ou não? Se a Meta resolve criar um Pedro que faça stories todo dia, que continue falando de autoridade digital, que continue promovendo essas reflexões que hoje eu promovo, faz diferença se eu existo ou não. Se as pessoas só vão interagir comigo por meio de pixel, por meio de um algoritmo, e se eu só estou produzindo, ou seja, se a Meta é capaz, porque o que que o criador de conteúdo hoje faz? Ele fica tentando criar conteúdo que funcione, que chegue a mais pessoas. A maioria deles. Não, porque senão, para que que você cria conteúdo? É. Para você? Não, é para chegar aos outros. Então a gente vai se adequando. Então você se adequa. Se o Reels tem 1 minuto, se o Reels tem 30 segundos, que alguém decidiu lá, você vai adequar o seu discurso para ele caber em 1 minuto. Mas se em 15 segundos você conseguir falar, você vê que ele entrega para mais pessoas. Então você vai adequar a sua criatividade para caber em 15 segundos, né? E aí a gente fica num ciclo eterno de trabalhar para o algoritmo, trabalhar para aquilo viralizar mais, para chegar a mais pessoas simplesmente pelo resultado daquilo. Ou seja, o criador de conteúdo hoje se força a entrar em discussões de tema quente, porque o tema quente reverbera e faz você ser entregue para mais pessoas, ou seja, faz sua voz chegar, né? E aí a Sim. gente fica criando conteúdo para participar de polêmica. A gente se força a opinar sobre temas que a gente não deveria opinar. A gente toma contato com um monte de coisa que não acrescenta em nada na nossa vida. Exato. Eu não quero saber quem é Virgínia, eu não quero saber. Eu Eu não. passo as vergonhas, sabia? Porque É, as pessoas falam assim: "Ah, você sabe o fulano de tal?" Eu: "Não". então, eu sei, e eu não queria saber. Eu sei tudo o que tá rolando, e eu não queria saber. E essa foi a grande crise Existencial, assim. existencial que eu entrei nesse momento agora de virada de ciclo. E aí eu busquei hoje agora, né? Eu ainda acredito em criar uma comunidade, né? Pessoas que se identifiquem com o que eu estou falando dentro de um espaço de educação, que é Sim. essa questão do saber ampliado agora, como negócio, como meio de vida,
Mas o que eu quero mais para mim é isso aqui, é encontrar com mesmo que isso vá para o Sim, digital depois, mas o que eu quero é estar em lugares onde eu conheci o Felipe ali, palco, lugar, palestra, porque as pessoas, no final das contas, elas não são tão ruins igual elas se mostram no mundo digital, é, né. Eu já tomei muito hate, né, nesses últimos 7 anos por entrar e por, né, estar ali me posicionando, ter a minha opinião, escolher lado muitas vezes, mas eu tenho certeza que as pessoas, se elas encontrassem comigo na mesa de bar, a gente teria uma conversa civilizada. Essas exato. mesmas que me xingam, entende? Eu não quero mais estar exposto a essa a e eu estava pensando nisso vindo pra cá. Tem um desenho antigo do Pateta, não sei se você lembra, Nossa, que é o sim. Pateta no trânsito, né? Quando ele tá em casa, ele é um cidadão tranquilo, aí o narrador vem falando, ele é um cidadão tranquilo, e quando ele senta no carro, Ele se transforma, ele ele se briga com transforma todo num mundo. demônio, e ele grita, e ele sai fogo da cabeça dele, e aí é Dr. Jekyll, Mr. Hyde, né? É, é meio que uma analogia com isso. Cara, o Pateta é todo mundo na internet. Quando você senta na frente do seu celular aqui, você tá ali. Porque eu tô com isso muito vivo, porque recentemente teve muitas polêmicas de limite de humor que eu tava vendo aí, essas coisas, né? E você fala, e tá todo mundo aqui um demônio, mas quando a pessoa senta no bar, quando eu encontro com elas nas palestras, quando eu vejo, eu tenho diversos amigos dentro do mercado digital, por exemplo, do marketing digital, pessoas que têm opinião política diferente de mim, que pensam Sim, um mundo diferente de mim, que são muito mais religiosas. Eu não tenho religião, mas que são muito religiosas e que a gente senta e conversa e a gente é capaz de dialogar. Eu quero voltar a isso. Eu entendo que a inteligência orgânica, que é o nome sim. do meu podcast, do meu projeto novo, é isso, sabe? É a gente ser capaz de voltar a ter conversas como seres humanos que somos essencialmente. Porque o jeito que a gente se comporta dentro do pixel, dentro do que não é real, se perdeu, se Sim. estragou. Não, e assim, tem um lance também que eu acho que a mídia social ou a inteligência artificial ou qualquer coisa que a gente esteja fazendo, nosso cérebro não é capaz de absorver tudo isso, Uhum, mas a gente quer se comportar como tal, né. E você trouxe no começo da sua fala, as pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas porque elas querem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né. Se você parar para pensar, lá atrás, né, seu pai trabalhava e chegava em casa e o trabalho dele ficava no trabalho dele. uhum. Hoje não. Hoje você está aqui, se precisar fazer uma call para atender uma reunião, você consegue, se você precisar resolver um problema no seu trabalho, você consegue. Isso é positivo. É, até a segunda página, porque isso vai te consumir, né. E aí, o pensamento crítico que você trouxe, e para mim é fantástico, é a inteligência artificial, ela precisa de um pensamento crítico. Sim. E o Fórum Mundial está dizendo sobre isso. Olha Uhum. só, solucionadores de problema, pensamento críticos. Habilidades humanas são essenciais para os próximos passos. Uhum. Mas que maneira você acredita que isso funciona? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É, Porque o que eu mais vejo os palestrantes falando, pessoas falando, é assim: o futuro do ser humano é ser cada vez mais humano. Mas como que isso se dá na prática, né? A a a pro a problematização disso é que não tem emprego para pessoas que são demasiadamente humanas, porque a gente chega no o que sobra para o humano se tudo virou produtividade, tudo virou entrega, tudo virou, ou seja, tudo que não é trabalho. Digamos que a gente vive um mundo em que os humanos não tenham mais trabalhos operacionais, práticos, que que constituem uma entrega e que mesmo e que tudo se dê para produção, venda e que sustente o modelo econômico vigente que a gente tem no mundo. Se nada disso mais precisa ser feito por humanos, o que resta? Resta arte, né. sim, É a única coisa que a arte, de todas as formas, sim, seja ela escrita, poesia, filosofia, entendo como filosofia como arte, mas como uma manifestação do que é essencialmente intrínseco. humano, é música, é cinema, é teatro. Então, isso não é para todo mundo, nunca foi.
a gente nunca teve esse mundo em que a arte vira algo essencial. A arte é sempre algo supérfluo, Sim, né? Então a gente entende que esse modelo aí, o da inteligência artificial, o que diz que o futuro é ser cada vez mais humano, é para poucos. Porque não se sustenta, né? As coisas não se sim, sustentam. E o que a gente está vendo desde 1971, né, é os ricos ficando cada vez mais ricos e o gap entre a possibilidade da metade mais pobre é cada vez maior. E a inteligência artificial só amplia isso. sim, Os mundos o rumo que o mundo está tomando era para a gente ter mais desigualdade, mais problemas sociais. E aí, onde que a gente vai? Qual que é o futuro, né? Como ser mais humano? A gente sabe que os profissionais que vão se dar melhor com a inteligência artificial são os que têm mais repertório, né? sim. Trabalhar bem com inteligência artificial não é você decorar prompt. Nem dá. Deixa É, eu contar, gente, não dá. é você tê-la como um auxiliar eficiente para a produção do que você precisa. Então não é uma pergunta factual que vai te dar a melhor resposta da inteligência artificial. É uma conversa ao longo de tudo que você está fazendo o tempo todo. Então ela vira um auxiliar muito valioso. Um auxiliar para quem? Para quem tem 70 anos, com um repertório de vida incrível, ela vai potencializar isso. Ou para quem tem 18, Que não tem. que não tem. Então a gente precisa resolver isso. A gente precisa Então as discussões que qualquer pessoa chama de a gente vai, é todo mundo socialista, é todo mundo comunista, mas não, né? As discussões que estão acontecendo no Fórum Econômico Mundial, mesmo nos círculos mais seletos do mundo, né? É sobre a discussão da renda mínima, a discussão do propósito, qual que é o futuro dessa humanidade. Mas o futuro do ser humano, na minha opinião, é você adquirir experiência. Sim, Adquirir experiência vivendo, né? Interagindo, para trabalhar bem com a inteligência artificial de uma forma em que ela possa te potencializar com tudo que você já tem, o sim, que você adquiriu. Uma das coisas que eu falo bastante eu tenho certeza que você, Dai, é pior do que você mais a inteligência artificial. sim. É. Tipo, Ele pelo que escreva você mais lento, por exemplo, né. não, Ele faz em 5 Pedro minutos. Cortella, eu sou pior do que o Pedro Cortella mais IA. É, Então, assim, isso é básico. Se a inteligência artificial está democratizada para todo mundo, não tem por que não usar. Isso é sim, fato. Para produção de coisa, para sair, né, do potencializar o que eu faço efetivamente. Porém, existe um ponto em que a gente fica refém disso, né? Existe um ponto em que a gente cria uma geração que já nasce refém disso. exato. Onde vai surgir a inovação? Onde vai surgir o sinal de mudança? Né? É sobre isso que a gente tem que ficar atento. Então é por isso que eu me tornei futurista. Mas pode ser um caos? Você Pode. acredita num caos que de vez em quando eu brinco, né, que eu fico assistindo certas séries, né, e fico olhando e falo: isso aqui é muito possível de acontecer", tipo, vem um vírus, acaba com tudo, aí não tem mais nada. Não. E aí a Black gente Mirror já não é mais ficção, né? mas e se for no caos? E se amanhã a gente acordar sem eletricidade? Pronto, não tem mais tecnologia, É, porque não liga na tomada. eu adoro conversar com gente mais velha, principalmente essas que eu tenho o privilégio de conversar. O primeiro episódio do meu podcast foi com o Clóvis de Barros, né? E eu já tive outras conversas com ele, também com o professor Leandro Carnal, e com meu pai mesmo, que eu, nos últimos 2 anos, estou muito assustado. E estou muito apocalíptico. Eu acho que o mundo vai acabar, né? Eu Eu- brinco, eu falo que alguém lá em cima, assim, Deus, né, que alguém acredita em Deus, mas ele olha naquela maquininha dele, que deve ter uma maquininha de botão lá, né. sim, Aí ele olha e fala: "Acho que agora eu vou apertar, é. deixa eu ver, agora vai". "Ah não, eu vou esperar, acho que não, dá pra esperar mais uns minutinhos, assim, não é possível". E eu, Será que nós não estamos tão piores quando a história da Arca de Noé? Será? Eu tenho dúvidas. pois é, eu adoro conversar com gente mais velha, que eles falam, baixa a bola, tipo, isso aqui é só... É igual aquela declaração do Xi Jinping, não é do Xi Jinping, é enfim, do do chinês lá, não lembro quem do China, porque a minha memória já é pautada pelas
redes sociais, ou seja, eu não tenho mais memória, né? Eu Ninguém aposto que mais ninguém tem. mais tem. Mas que ele dá pergunta pra ele sobre Donald Trump, ele fala: "Cara, os Estados Unidos, a gente tá nessa há 800, sei lá quantos mil anos, né? Tipo, esse momento vai passar." Uma das coisas que eu vi, acho que foi o professor Leandro Carnal que falou, é que ele falou: esses momentos de revolução, esse momento. Primeira coisa, né? Tá todo mundo muito preocupado com o fim da democracia, o fim da democracia, o fim dos tempos. A gente vai viver, vamos ter uma guerra mundial de novo. Gente, a normalidade do mundo, quando a gente pega a história, Sim. não é democracia. Democracia é uma coisa criada aí o quê? 150, 150, né? 150 anos, 100, 200 anos Por ali. aí. No Brasil, ela é super recente ainda, então Sim. nem se fala, né? Aqui a gente tem que pular ainda, somos doidos. Exatamente. Ou seja, a regra do mundo não é democracia. A regra do mundo não é progressismo, não é igualdade, não é classes sociais mais próximas, não é. Isso sempre foi a exceção. A gente cresceu em um mundo pós-guerra em que a gente achava que o mundo, ainda mais com a aceleração do digital, com as possibilidades, com a democratização da educação, a gente achava que o mundo estava caminhando para um lugar em que a gente ia viver Melhor. melhor para sempre. Isso seria popularizado. E não. Na verdade, não. A história do mundo é totalmente contrário. A gente que viveu um período de exceção. Só que a gente acha que a exceção é regra e que a gente ia caminhar para um futuro divino em que a gente ia ter igualdade, fraternidade e liberdade para todos, para sempre. E que tudo ia Não, dar cara. certo, né? Então, assim, baixa a bola. A gente está só vivendo por mais um processo de mudança, né? Uma das coisas que mudou no meu discurso e no de vários que eu acompanho é que até um ano atrás a gente falava que a inteligência artificial é uma ferramenta, você tem que usar como uma ferramenta. Isso eu vi o Kevin Kelly, que é um dos futuristas que eu mais respeito, lá no SXSW, lá de Austin, de, sei lá, 2022, porque não teve 20, não teve... logo quando voltou a pandemia, ele já falava que, cara, você tem que olhar para a AI igual como se fosse uma calculadora, né? Quando a calculadora surgiu em 1967, os contadores, o pessoal das exatas, falou: caramba, vamos ser substituídos, o nosso trabalho é fazer conta. E não, a calculadora digital deu um gás no trabalho deles e o mundo deu um Ficou mais crescimento complexo absurdo. ainda. Ficou mais complexo ainda, mas potencializou demais o trabalho de engenheiros, de cientistas, de contadores. Então, assim, é uma ferramenta que deu um pulo e que... Só que agora, já 2 anos e meio depois, sei lá, 3 anos depois, IA não é mais uma ferramenta, IA é um paradigma, né? A inteligência artificial não é só uma ferramenta. Não é mais inteligência artificial é eletricidade. Essa pergunta é um paradigma. Muda tudo, né? A gente não terá mais o humano só como humano. Sim. A gente terá o humano mais IA, humano mais tecnologia, porque essa aceleração que vai se dar agora... E é muito curioso você perguntar, e se alguém apertar um botão e a gente não tiver mais energia elétrica? Cara, tomara, né? Vai ser muito louco, não vai? Vai ser animal. Tomara, né? Não tem mais energia elétrica. Vamos Tomara. sentar agora para tomar um chá e vamos conversar numa mesa. Uau! Você sabe que tem um ano do cinema que é o ano, no meu tempo de vida, que eu entendo como o mais fantástico, que foi 1999. Porque vários filmes definidores de toda uma geração, principalmente a minha, foram lançados em 1999. Matrix, Sim. né? Diga às minhas crianças em casa que eu fiz todo mundo assistir Matrix. Matrix, Beleza Americana, que é um recorte maravilhoso do que é a sociedade norte-americana, que a maioria dos brasileiros paga pau absurdamente, que é uma coisa ridícula. E Clube da Luta. Tem vários, né? Depois entra em 1999, filmes lançados, vai vídeo do YouTube, assim, tem... Em 1999, Magnolia, que é um filme... cara, é só filmão, assim, filme que mudaram a indústria, mudou tudo, assim. Filmes incríveis. Enfim, eu tava falando isso porque Clube da Luta termina justamente com aquele momento em que... Spoiler, se você não viu...
É um É. defeito de caráter, assista. Né? Assista. Exatamente. Mas só uma vez, tá? É perigoso, mais do que Não. uma. Quinta Luta é um filme incrível que o propósito daquele grupo terrorista, né, que se organiza do alter ego do Edward Norton, que é o Brad Pitt, Sim. é justamente voltar para essa estaca zero. Né? Então eles demolem os prédios, a gente vê aquela sociedade que se baseia em status, mas em números fictícios, né? Porque a grande proposta deles é acabar com o sistema bancário, né? Com o sistema dos cartões de crédito, com crédito, assim, porque daí tudo volta a estaca zero. E aí, que é uma crítica grande ao capitalismo, no final das contas. Mas esse momento de apagar a luz é o fim do filme, e que toca maravilhosamente a música do Pixies, Where's My Mind? Cara, que aquilo ali é exatamente isso que você tá falando. O que faremos no dia seguinte? Exato. A gente volta a ser humano. A gente volta. Mas, assim, pensando na evolução da gente, assim, né? A gente não observa, né? Mas, vamos lá, as televisões antigamente, para você trocar o canal, você tinha que levantar e ir lá apertar o botão. Né? Era assim que trocava a televisão. Ou se não podia ser assim também, né? Sim. Depois a gente ganhou, fazer barulhão, colocava bombril nas antenas para tentar funcionar. Aí a gente colocou a televisão de controle remoto. Beleza. Aí a gente ficou sedentário um pedacinho. Os telefones chegaram e levaram a memória dos números telefônicos. Isso. Né? E a gente ouve muito assim, mas você ganhou mais espaço, né? E mais comodidade. Aí a gente olha hoje essa comodidade. As pessoas hoje não fazem exercício porque o básico, que era sair do sofá para trocar o canal da TV, você não usa mais. E aonde você guardava os números de telefone, hoje você também não precisa usar. É um branco. Porque você senta na sua televisão confortavelmente, abre ali uma Netflix da vida, e tudo que você já pesquisou tá lá para você. Você não precisa pensar em nada. Nada. Ele já te entrega. Ou seja, você acredita também que a gente tá virando humanos zumbis? Com certeza. O mundo mais fácil, ele é pior. Né? O mundo mais fácil, ele é pior para o humano. Se você tem tudo entregue de mão beijada, você fica refém da ferramenta que te entrega, do processo que te entrega, né? E você não desenvolve a musculatura mental, né? Porque isso aqui é um músculo, né? Para desenvolver as coisas novas. Então, qual que é o caminho que a gente tem para buscar a novidade? Você estava falando isso, eu lembrei de outro filme. Lembrei do Wall-E. Não sei se você lembrou da Pixar. Para quem não assistiu, também assista, se não assistiu, é um defeito de caráter. Mas o Wall-E é um filme que conta e que tem várias referências, inclusive com 2001, Uma Odisseia no Espaço, mas que ele conta um futuro, é uma distopia, em que a humanidade teve que sair da Terra e passar a viver em uma nave, que é um grande cruzeiro, maravilhoso, uma maravilhosa comparação com os cruzeiros reais que acontecem hoje, em que tá tudo ali, é tudo um buffet passando, você só pega uma comida. Aí o ser humano foi ficando cada vez mais globo, cada vez mais dotado de uma tela. Cara, a grande revolução antes da IA, recente, 2, 3 anos atrás, que os inovadores, os futuristas, apostavam tudo, era botar uma tela aqui, cara. Metaverso, Era um metaverso, era a gente viver dentro desse cruzeiro mesmo, em que você olha para o lado e já tem uma resposta, aí você tem uma ou seja, é integrar você com as respostas de tudo. Eu não tenho essa resposta, mas eu com certeza hoje entendo isso como pior para a humanidade. Eu não quero isso para minha filha, não quero isso para a filha dos outros, né? Se existe uma Bíblia hoje a ser lida, é o livro do Jonathan Haidt, é o Geração Ansiosa, né? Se existe uma conduta a ser adotada, tire a sua filha, seus filhos das telas, deixem eles sem acesso a redes sociais até pelo menos 17, 18 anos. E eu espero que a minha filha, que tem 6, quando a gente chegar lá dela ter 17, 18 anos, eu espero que essa moda tenha passado, que a rede social tenha virado outra coisa. Essa é uma forma que eu, que sou um cara pessimista sobre o futuro, quero ser otimista, sou otimista. Eu acho que essa geração alfa aí, que é nascida em 2019, que é da minha filha, vai ser uma geração melhor do que a Z, do que a geração que hoje está chegando no mercado de trabalho, porque a gente já vai ter pais mais conscientes de entender que, cara, não, isso faz mal, eu não quero isso para ela. Mas você acha que a gente já tem essa figura ainda? Agora,
A gente já tem pais mais conscientes dizendo assim: "Olha só, maneira que na internet", ou a gente porque a gente vai em restaurantes, a gente tem 3, né. Uhum, Uma de 9 que é a minha, e meus 2 enteados, um de 8 e uma de 14, 13, tá fazendo 14 anos. uhum. Eh, a gente não chega nos restaurantes e você vê muitas famílias, dá o celular Claro, pra criança e a criança fica ali dentro. claro. Né, tem a geração que não gosta do açúcar, mas gosta da tela, que no final do dia para o cérebro dá na mesma, tá, pessoal, deixa eu falar. Consome e acaba com ele de qualquer jeito. Mas você acha que a gente já tem essa fase dos pais mais conscientes? Tem. Em bolha, Na né, bolha. em bolha. É claro que eu não sei a realidade de cada um e quem tem a vida muito mais difícil nas se uma pessoa que mora numa favela e trabalha na casa de alguém com mais condição financeira e tem que deixar seu filho sozinho em casa, vai deixar com o celular ali e essa criança vai ter uma babá eletrônica ali por isso. Eu vou julgar? Não, você não pode dar É, celular para seu filho. Mas é bolha, né, nas escolas da elite, as escolas do o mundo que pode não ter e está se entendendo que aquilo faz mal, como sempre foi no Vale os filhos dos executivos do Vale do Silício nunca tiveram acesso à tela, é. nunca tiveram a rede social, e agora a gente entende por quê. Então, assim, é fato que faz mal. Então a legislação, porque, a gente falava um pouco antes de começar a gravar da frase do Edward Wilson, que é: "Nós temos cérebros paleolíticos, instituições medievais e tecnologia divina". O meu cérebro paleolítico tem que lidar com o celular e com esses problemas novos, que ele não foi preparado para isso. Mas as instituições, ou seja, a legislação, ela é lenta, ela demora, né. Sim, Então, assim, a gente já tem esse negócio, o celular há 10 anos, e agora estão vindo legislações que, a partir de estudos científicos, proíbem o celular na escola. sim, Na Austrália, proíbe-se rede social sim, até para menores de 16. 16 É. anos. Europa também, né. Então, a legislação ela é lenta, mas a gente tem que buscá-la, né, a gente tem que continuar com instituições e com pessoas sérias fazendo pesquisa que comprovem o que deve ser feito para a sociedade aí depois vir, eh na esteira disso, porque o meu otimismo é que a gente vai chegar num ponto em que o celular para a criança é como o cigarro para a criança, para os adolescentes. Quando eu estava na quinta, sexta série, a galera começou a fumar na porta da escola. E aí vários amigos hoje falam: "Ah, mas tua filha vai ter contato. Você acha que você vai conseguir não dar celular? Ela vai ver o do amiguinho". Não foi meus pais que deram cigarro na minha boca. Eu nunca fumei, mas eu tinha o contato, meus melhores amigos começaram a Sim, fumar com essa idade, assim. Só de não vir da gente, já é um grande já é avanço. um E o que a grande. gente tem na sociedade agora, 30 anos depois da proibição proibição de propaganda, proibição nos ambientes, a gente tem uma geração que fuma menos. Na verdade, o número mudou do ano passado para cá, É, né. Mas sempre teve, né, ele é irrisório perto do que era quando a gente era criança porque era um e status, adolescente. né. E mais que isso, daí pouco se fala do mal que se faz para os adultos, Sim. né. Agora o Jonathan Haidt mesmo, autor, que estava no Brasil recentemente, ele falou: "Cara, gente, isso aqui acaba com a nossa capacidade de pensar, acaba com a nossa a atenção que a gente tem para manter uma conversa dessas, as pessoas estão perdendo essa Tá. capacidade". Então assim, não é só Ficando para criança que faz mal. intolerantes. E a gente fala muito da saúde mental, né, Claro. eu acho bizarro. Todo mundo fala do tema da saúde mental. Eh, o cérebro consumindo tecnologia da forma que a gente tem, com uma educação que a gente não soube cuidar de nós mesmos, Uhum. né, nunca se vendeu tanto livro de autoajuda, nunca os livros de autoajuda estiveram no começo das lojas, não é? Não, você tá enganada, cara. Então assim, Não se vende mais livro de não, autoajuda. não é Sabe o mais que que autoajuda, tá no como é que começo? chama Sabe o agora? que tá no começo das lojas? Livro de pintura Bob Goods. Então, exato, pra poder o quê? Relaxar sua mente. É uma redução mental. Exato. Na verdade, vo não é só relaxar sua mente, é uma atividade orgânica, tudo bem, eu vou dar uma opinião talvez preconceituosa. Minha filha adora, e minha esposa tem gostado também do negócio de pintar, assim, é uma atividade, artesanal maravilhosa, mas
é uma redução do que é uma capacidade humana de um adulto que poderia estar consumindo, produzindo outros tipos de... Ou seja, a gente deveria ser capaz de relaxar lendo um bom romance, Exato. né? Cultivando escritores, artistas que nos trouxessem novas histórias, assim, consumindo arte e não só colorindo ursinho. Ou seja, a gente chegou nesse ponto em que a gente A se gente igualou ou seja, É que se a gente não for drivado, a gente não consegue andar mais. a minha esposa contou que ela estava com as amigas dela, e sem as crianças, e elas foram tomar o café e elas começaram a pintar todas ali. É sobre isso. Eu achei aquilo complicado. Mas É. porque, assim, esses dias eu coloquei minha filha pra assistir A História Sem Fim. É um Lembro, filme velho pra um maravilhoso. caramba, mas porque ela gosta muito de ler. Uhum. Graças ao meu bom Deus, a Sofia gosta muito ela devora um livro em 2 horas, ela come um Sim. livro inteiro, né. E eu queria explicar pra ela que a função do filme, né, é a magia de você criar as imagens do livro. E agora ela tá lendo Harry Potter, né. E ela lê o livro e espera terminar pra assistir o filme. E ela fica brigando, entre aspas, com o filme, né, ela fala: "Eu imaginei diferente isso". Esse é o poder humano, né, de Sim. poder sair daquele contexto e criticar o contexto também, porque quando Exato. você tem aquilo internalizado, você consegue criticar. Exato. Hoje a gente não consegue mais, né. E como ensinar para os adultos a ter pensamento crítico? Como é que a gente cobre essa lacuna, por exemplo, nas empresas? Tenha pensamento crítico. Ótima pergunta. O meu argumento único só pode ser com o repertório, né, só pode ser com devorar mais, entender que a gente tem que escutar mais música, tem que se forçar a assistir mais filmes, a histórias, a ler mais livros, conversar com gente diferente. O pensamento crítico parte de um princípio em que a gente é capaz de discordar sem fraturar a conversa, Exato. sem ter um ponto em que, cara, não, então a gente não pode mais Não vamos ser um seguir. amigo. Não podemos mais É a seguir. polaridade. Se afundar na polarização é o fim do pensamento crítico. E se afundar dentro de uma educação que eu chamo de bolha, é aquela em que você só tem um líder e tudo que ele fala você diz amém, como se fosse uma religião. A educação ela não pode ser de bolha, a educação ela tem que quebrar a bolha. E a educação, a que eu acredito, de Paulo Freire, é questionadora. Ela tem que promover uma mudança social, ela tem que ir atrás de uma mudança social. Você tem que entender o seu papel da sociedade em busca de romper com coisas que são cristalizadas. Então, assim, por quê? Porque quando a educação não é libertadora, o oprimido quer ser o opressor. Exato. E o que a gente vê é as pessoas querendo ser opressores quando elas conseguem uma ascensão social, quando elas conseguem. E isso aconteceu como processo no Brasil muito forte nos últimos 30 anos, né? Sim. Ou seja, várias pessoas que saíram de uma condição muito difícil, de extrema pobreza, agora têm certa condição social e se revoltam contra, né, quem estava mais embaixo. Porque é justamente isso, quando falta educação, o oprimido quer ser o opressor. O pensamento crítico parte de sempre querer se libertar de uma doutrinação, de uma bolha, mas não como qualquer como revolta Sim. adolescente, né? Como revolta sem propósito. É como uma revolta ordenada, com metodológica, com que respeita as instituições, que respeita o espaço e a voz de cada um. A gente tem uma possibilidade muito boa que veio do mundo digital, das redes sociais, né, de ter consciência da visão que todo mundo tem sobre tudo. Sim. Isso se desvirtuou e não é que se desvirtuou, é que é muito novo, né? A gente ainda não sabe lidar com isso. Mas, por exemplo, o movimento do politicamente correto. E tem gente que fala, o mundo ficou chato. Não é o mundo ficou chato, você que não evoluiu. Em algum momento lá atrás, nos anos 90, nos anos 80, você podia falar qualquer coisa porque você não tinha ciência
de como aquilo afetava o outro. Agora a gente tem. Exato. E agora essa pessoa tem a voz. Agora, cabe da sua consciência ética de saber como a sua declaração chega no outro, continuar ou não. E como você consome sem deixar aquilo se torne você, Uhum. né. O Felipe briga muito comigo porque eu assisto de tudo um pouco, assim, não tô nada assim: "Ah, vamos ver coisa", fico vendo coisas aleatórias, né. E aí tem lá: "Ah, o fulano de tal, puta, mas esse cara falou aqui uma coisa que eu não concordo", tá bom, beleza. Dos 100%, se eu pegar 10 que vale a pena, Exato. beleza, os outros 90 joga fora, né. Mas a massa, assim, quer um espelho, quer alguém que doutrine, né, e isso desde sempre, né. Vamos pensar lá como é que o Hitler chegou aonde ele chegou, pelo simples Então, fato de que porque o pensamento crítico não é para massa. não é. E é meu papel torná-lo. Sim, Então, assim, eu tomei como missão divulgar o pensamento crítico. Fazer as pessoas questionarem mais e pensarem com a própria cabeça. Mas eu tenho muito menos impacto propondo isso do que alguém que se coloca como um líder com muito sucesso e que diga para as pessoas: faça isso porque deu certo para mim. exato. Faça isso. Todo mundo quer um manual. Todo mundo quer um livro de receitas de autoajuda que ensina: você vai acordar cedo, vai tomar um banho gelado, aí você vai gritar 3 vezes o Pai Nosso, aí depois você vai comer um almoço que é carne vermelha pura, aí você vai tomar uma injeção de testosterona, aí à noite você vai tomar um Ozempic e você vai rezar, vai reconhecer o seu dia, vai fazer um journaling, É. e aí no dia seguinte você tá lá e você é estoico. Porque você não tem ação sobre o mundo, então você só é responsável pelas Mas você suas rebate ao mundo, né. é. Ou seja, é muito louco esse mundo em que o estoicismo se mistura com o catolicismo e com o cristianismo e com o PNL e com o marketing e com a educação, e a gente forma esse novo homem ou mulher, tanto faz, mas esse novo ser humano do futuro em que está disposto a tudo e a nada ao mesmo tempo, e que quer se posicionar, mas não Tem medo, consegue, mas né, não quer se mostrar é, vulnerável, em porque eu que preciso saber de tudo. e é um contrassenso gigante, porque assim, eu vejo pessoas que têm um ego gigante promovendo a mesma filosofia do livro Ego é Seu Inimigo, sabe? Tipo, ou Como seja, assim? o Ryan Holiday, que é o autor, na prática ele faz um desserviço enorme ao pegar algo que é verdadeiro, é bom, existe um pouquinho, aquilo que você falou, um pouquinho do que tá falando aí, vale muito a pena. Eu não tô, gente, metendo pau no estoicismo, não é sobre isso, mas o estoicismo como ele chega é, superficializado como tudo que existe hoje dentro do Sim, digital, ele perde a essência, porque se mistura, né? É toda uma mistureba que confunde demais e a gente tem essa coisa amorfa que é tudo e nada ao mesmo tempo. Os seres humanos são tudo e nada ao mesmo tempo. Então o cara hoje, ele é de direita, ele é de esquerda, ele é ele se acha de direita, mas ele tem ações que são de esquerda e aí as pessoas ficam tentando, ou seja, não existe mais caixinha. Se você ainda tá preso em tentar definir quem é de direita, quem é de esquerda, cara, você tá antes de 1991, isso não existe mais e não exato, deveria existir, sabe? Mas as pessoas ainda são reacionárias, as pessoas ainda são preconceituosas, exato. ou então as pessoas ainda são preconceituosas às avessas, que é identitárias, ou seja, o excesso do identitarismo também, querer que todo mundo pense igual a você, defender pautas que são inúteis. E eu digo inútil assim, como homem branco hétero falando, que é uma opinião que não vale nada, mas assim, Ficou uma minoria é, agora. mas são inúteis. E parece que só servem para existir uma discussão que gera polarização e gera clique, gera conteúdo nas redes sociais. Exato. É disso que nesses próximos 7 anos da minha vida eu quero me afastar. Esse é o momento que eu estou vivendo agora, e o que eu estou propondo é que a gente busque cada vez mais a inteligência orgânica. Eu sou super a favor disso, porque quando a gente começou o podcast, numa brincadeira, o Uhum. Felipe perguntou pra mim assim: "Que você tem que procurar um
né, as técnicas, né? Você tem que procurar um hobby. Todo mundo falava pra mim, você tem que procurar um hobby, você tem que procurar alguma coisa que você gosta, vai pra academia. Eu falava, não quero. Ah, mas não sei o quê, não quero. Aí um dia a gente conversando, ele falou, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de conversar com pessoas diferentes, inteligentes, quero aprender sobre outras coisas. Uhum. E recentemente eu ouvi, assim, eu trabalho com supply chain, né? E aí uma pessoa falou pra mim assim, cara, quando eu descobri que você tinha um podcast, eu fiquei assustado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você não fala nada do que você trabalha. Eu falei, mas é esse o motivo, porque eu quero ouvir ideias diferentes, pessoas diferentes. Uhum. E quando eu tenho essas trocas, eu aplico aquilo aonde eu trabalho, como eu cozinho, como eu converso com a minha filha, de formas diferentes, porque uma metodologia não serve para uma coisa só. O meu pensamento cria outras coisas e eu vou aplicando aquilo. Nossa, isso é interessante, né? E assim, eu não gostava de falar em público. Cara, hoje eu falo dentro da internet, Uhum. entendeu? E a gente sempre falou, não quero patrocinar, não é esse o objetivo. Eu falei, o dia que eu atingir 1000 pessoas no canal, eu vou ficar muito feliz. E a gente chegou, depois de 1 ano e pouco. Mas faz todo sentido. Claro. Por quê? Porque eu queria impactar uma pessoa. E às vezes as pessoas me ligam e falam assim, Dai, você conversou com o fulano de tal, com o Beltrano, e ele falou isso, puta, pra mim fez muito sentido. É isso. Esse é o impacto que eu quero, sabe? E é sobre o processo, né? É justamente isso. Esse é o profissional que é que é o do futuro. Esse é o profissional de maior repertório, que é o mais valorizado. É o mecânico que tem uma banda de rock e que faz Uber. É a nutricionista que trabalha com supply chain, joga beach tênis e tá fazendo uma pós em história da arte. É isso. As pessoas são complexas, o ser humano é complexo. Então, é justamente sobre isso. Que bom que você criou o podcast e que bom que eu pude estar aqui com você. Eu adorei. A única coisa que eu brinco sempre que as pessoas estão aqui é que a única coisa que não muda é o tempo, né? Uhum. Tudo bem que estão falando aí que a gente vai ganhar mais 1 hora no dia, né? Não vai ser mais 24, vai ser 25, quem sabe? Essa hora vai vir, sabe de onde? Dos vídeos acelerados que você tá ouvindo. É verdade, do 2.0 lá. O áudio do WhatsApp. Se você tá acelerando seus conteúdos, pode ter certeza que você vai ter 1 hora sobrando no fim do seu dia. Ou não, né? Pra ficar rodando lá o seu... É óbvio que não, isso é uma piada. Isso é um sinal do adoecimento da sociedade, né? Eu entrei no carro com a minha esposa e eu ouço o podcast O Assunto lá do G1 na velocidade 1.5, assim, 1.4, porque não sei porquê, mas eu ouço. E aí eu entrei no carro, ligou e tava tocando. Nossa, que absurdo! Por que você escuta desse jeito? Daí eu falei, não sei porque eu escuto desse jeito. Não sei. Porque em algum momento eu vi alguém fazendo, falei, nossa, faz sentido. Talvez eu consiga, que meu cérebro consiga pegar tudo em menos tempo. Não, gente, a Matrix é só no filme. Aquele momento que ele coloca o negocinho aqui atrás, assim, em 5 minutos ele sabe pilotar um helicóptero. É só no filme. Mas você sabe que lá no Saber Ampliar, nossa plataforma, a gente está fazendo agora uma parceria que coloca o Saber Ampliado dentro de um processo maior, que é de uma empresa que chama Fluency Skills. A Fluency, que é uma empresa de inglês, junto com a gente criou a Fluency Skills, que é justamente colocar esse menu de cursos de aprendizados de soft hard skills aliado a um mapeamento de habilidades. Sim. Então, no começo do processo, você faz um assessment, né, um mapeamento Que de legal! habilidades. Tem uma devolutiva, e essa devolutiva vai dizer onde que você vai para potencializar, que cursos você vai assistir, que mentorias você vai fazer para potencializar exatamente o que você precisa. Então, é o caminho para o Matrix. É o que a gente quer. Para poupar o tempo Talvez das pessoas. Tão rápido. Não tão rápido, mas pelo menos você vai só pegar. Eu acho muito boa essa analogia. O Neo, quando ele tá lá na frente do helicóptero, ele liga pro cara e fala, cara, quero aprender a pilotar helicóptero. Ele vem. Porque é uma necessidade que ele tem ali latente imediata. na hora. Só que as pessoas não sabem o que elas precisam aprender. Exatamente. E agora a gente está solucionando isso. Esse é o propósito. Sensacional. Valeu. Vamos pesquisar, vamos entrar lá. Mas com criticidade, tá? Não é porque todo mundo... Não é vaquinha de presépio, pessoal. Pense no que vocês precisam antes, tá bom? Vamos combinar assim? Fica mais saudável, né? Mas, Pedro, super obrigada. Eu que agradeço. Eu falo de novo, né? O tempo é a moeda mais valiosa que a gente tem hoje. Então, eu super agradeço o seu tempo de estar aqui com a gente. Adorei o papo. Eu penso muito parecido. Gosto.
Então, super obrigada. Mas eu quero que você deixe ali para aquela câmera um recado para as pessoas, né? E convide elas para estar nesse momento do offline. Vamos se conectar com Sim. pessoas. Não, é bom falar tudo isso e depois falar pra pessoa, me siga, @Pedro É. Cortella. Não, no LinkedIn ótimo, pelo menos você lê, não vê só a foto. Não, exatamente, não, mas pode seguir, eu hoje tenho uma presença nas redes sociais que foi um desafio para mim construir, que era usar sem ser usado. Eu desejo que você use as redes sociais sem ser usado, ou seja, coloque ali, construa a sua autoridade digital, porque isso é importante no mundo hoje, mas aquilo não pode ser a coisa mais importante do seu mundo hoje, ou seja, coloque o seu conteúdo lá, faça boas conexões reais com pessoas lá. É bacana a gente ver a nossa mensagem chegando mais longe. É uma ferramenta importantíssima, cara, o mundo digital, as redes sociais. Só que não deixe o tempo do seu dia, o tempo de você olhar para as pessoas, de você olhar para a janela, de você ver o mundo, consumir também isso de você. Use sem ser usado. Essa é a minha bandeira. Use a rede social sem ser usado, porque a gente é usado, né? Então, é difícil, não é fácil, o impacto é menor do que você poderia ter se você tiver lá imerso, só que os danos também são muito menores. Os danos, a gente vai chegar um momento em que a gente pode mitigar, talvez não na nossa geração, mas provavelmente na próxima. Exato. E para você que esteve com a gente até agora, gostou? Aprendeu bastante? Segue a gente lá, consome tudo que você tem para aprender, crítico, né? Deixe seu recadinho para nós e até a próxima. Tchau, tchau.